né? Porque, por exemplo, voltando a essa Bíblia, né? Essa Bíblia é uma Bíblia em português que foi traduzida a partir de textos hebraicos e gregos, principalmente. Tá. Agora, quais são exatamente esses textos? De onde que os tradutores dessa Bíblia tiraram esses textos? A gente tem que voltar na história dos manuscritos bíblicos. Porque quando a gente volta a uma visão mais simples da Bíblia, que às vezes é uma visão até intuitiva para muitas pessoas da Bíblia como um livro sagrado, parece que a Bíblia caiu do céu como um volume pronto e acabado. Então você tem um texto original, você pode chegar nele e fazer um comparativo, só que historicamente a gente não tem isso. A gente não tem textos muito antigos da Bíblia, tão antigos quanto a gente gostaria. O mais longe que a gente chega é basicamente terceiro século antes de Cristo. Ou seja, anos 200 e uns quebrados. Se a gente pensar que a história de Moisés é situada dentro da narrativa por volta de 1500 ou no máximo 1300 a.C., a gente está com mais de 1000 anos, né, de distância entre quando Moisés teria escrito algo ou falado algo ou feito algo em relação a quando esses textos a gente encontra materialmente isso pela primeira vez, né? E é até curioso, então, até respondendo essa pergunta sobre de onde que a gente tira isso, essa Bíblia especificamente, a Bíblia de Jerusalém, assim como as Bíblias protestantes hoje, e a maioria das Bíblias, elas traduzem o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, né, a partir de um texto medieval do ano 1000, mais ou menos o período lá do Nome da Rosa. Sei. Ou seja, muito remoto em relação aos tempos lá de Davi, etc. Que seria mais ou menos 1000 antes de Cristo, né? Então quase 2000 anos de distância aí. Eles tiram esse texto, eles pegam um manuscrito que chama Codex Leningradenses, né? Tem outros nomes também, porque a cidade não chama Leningrado mais, né? Chama São Petersburgo, mas na época da União Soviética era Leningrado, né? Na Rússia. Então, quando deram esse nome Codex Leningradense, é um códice, então eu já expliquei o que é códice, né? Alguma coisa mais ou menos nesse formato, que estava lá em Leningrado, né? E esse Codex Leningradenses era o texto hebraico da Bíblia mais antigo que a gente conhecia até recentemente. Então, o texto mais antigo em hebraico que a gente tinha da Bíblia era do ano 1000 depois de Cristo. Então, assim, pensando nisso que você falou, a Bíblia, antes da imprensa, ela era copiada manualmente. Tá. Você tem 1000 anos de tempo de pessoas fazendo cópias manuais. Você já tentou fazer uma cópia manual de um texto longo? E não tem um original que dê origem a todos, né? Não. Às vezes era a cópia da cópia. A cópia da cópia, com certeza. E é o que você está falando. Cara, quando você faz uma cópia de um texto longo, cara, é um trampo e provavelmente você vai errar alguma coisa, né? Você pode errar alguma coisa, você pode errar uma letrinha, você pode errar uma palavra, você pode fazer um comentário no canto, porque às vezes... tinha isso? Tem, chama glossas, né? E às vezes um monge estava copiando um texto e ele conhecia outro texto que era diferente. Ele tinha 2 manuscritos um pouco diferentes, porque são cópias de cópias, né? Putz. Então você não parte do original, o livro de ouro, digamos assim, né? Você não tem aquele livro de ouro Matrix, referência, e faz uma cópia. Não, você já copia a partir de uma cópia. E tem cópias diferentes circulando, com ligeiras alterações ou até graves alterações. Então, se um copista conhece 2 versões, às vezes ele colocava na margem. No rodapé falando. Ou num rodapé falando no manuscrito tal, ou em outro manuscrito, tá dessa forma. Entendi. E às vezes até as notas que os copistas faziam entravam no texto principal. Quando um copista depois ia copiar o manuscrito que o copista anterior tinha feito com nota, ele inseria a nota como se fosse o próprio texto. Então aquilo que está marginal no manuscrito passava a estar central. Então, nas Bíblias, muitas vezes, principalmente Bíblias de estudo, né, seja de qual religião que for, qualquer denominação, mas uma Bíblia de estudo, você pode encontrar alguns trechos que vão estar entre colchetes ou entre parênteses, que é muitas vezes para marcar essas glossas, que você percebe claramente que é uma inserção posterior no texto. Um enxerto. Às vezes até para explicar. Eu falei da questão de tem mais de um manuscrito, mas às vezes pode ser o seguinte, você está lendo uma coisa, aí é um texto meio ambíguo, meio difícil de interpretar, aí um copista fala, aqui ele está falando de tal coisa. E aí no próximo manuscrito vai copiar a partir desse, isso entra como um parênteses dentro do texto principal. Entendi. Então, as Bíblias que a gente tem hoje, mesmo os manuscritos mais antigos, já são textos
revisados, né? Já passaram por certas leituras e têm divergências, consequentemente, né? Tá. Então eu falei assim, até recentemente, o manuscrito mais antigo que a gente tinha dos textos da Bíblia em hebraico era do ano 1000 depois de Cristo, né? Muito recente, pensando relativamente, né? Aí, no século XX, foi encontrada uma coleção de textos que se tornou muito famosa ali a partir de meados do século XX, que são os chamados manuscritos do Mar Morto. Exatamente. Isso aí foi uma sorte, assim, É incrível. inacreditável. Eu estive lá no lugar onde acharam as mesmo? cavernas, né? Hoje são 12 cavernas contadas, né? Na época, eu acho que eles descobriram primeiro, descobriram primeiro uma, mas depois eu acho que eram 7. Por muito tempo, acho que foram mais de 7. Era um lugar de passagem, né? Muita gente poderia ter achado antes, destruído, feito alguma coisa, né? E pode ter acontecido, né? Né? Podia ter mais coisas, né? Podia ter mais coisas. Eram vasos enormes. Tipo... Isso, muita documentação de história antiga a gente perdeu nesse sentido, né? De alguém tá passando, acha o negócio, pode pegar um pergaminho, eu tava precisando de um pedaço de coisa para escrever alguma coisa. Ou para limpar. Raspa aquele pergaminho e escreve o que ele quer por cima. Putz,